Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. 4 tipos de religião. Mateus, capítulo 7, de 21 a 27. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as nuvens e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois está construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Mas o que é religião? O título da mensagem diz 4 tipos de religião. Então temos que entender o que é religião. Desde os tempos primitivos, a raça humana sente a necessidade de explicar alguns fenômenos, como por exemplo a chuva, o vento, eclipses e também outros fenômenos, algumas coisas sobrenaturais, alguns acontecimentos que não conseguimos entender, como a vida e a morte, como isso se processa. Então esta é a necessidade que o ser humano tem de encontrar as explicações e então se volta para o mundo metafísico, ou seja, algo que está além da física, algo que está além do que é palpável, algo que se possa tocar. A religião, então, se constitui num fenômeno inerente à raça humana que tenta ligar, de uma forma sobrenatural e espiritual, a criatura ao seu Criador. Tenta relacionar a humanidade com o mundo espiritual. Religião é uma palavra de origem latina, religio, que pode significar rigidez, releitura, reeleger ou religar. Normalmente é usado religar quando se trata de religião, porque é uma tentativa de ligar a criatura que se afastou, que se desligou do seu Criador. Vamos ver então o que o texto nos fala sobre os 4 tipos de religião. Em primeiro lugar, o versículo 21, a religião profissional. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Muitas pessoas têm se voltado ao mundo da religião visando lucro comercial, visando um objetivo financeiro, mas embora aparentemente a religião esteja funcionando, não é aceita pelo Pai, porque o texto é claro: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Porque o que não podemos nos esquecer, que cremos na verdadeira religião, do ser humano buscando e se ligando a Deus, é que Deus enxerga o coração e não a aparência. Portanto, ativismo religioso, uma série de atividades, não se constitui em algo que é aceitável diante de Deus como a verdadeira religião. Em segundo lugar, a religião meritória. Versículo 22. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome? Algumas pessoas entram na religião e veem na religião uma maneira de buscar recompensa da parte de Deus por algo que se acha merecedor. A Bíblia fala que nós não merecemos nada. Na verdade, pelo conceito bíblico, nós só merecemos a morte, porque o salário do pecado é a morte. Ainda bem que há um antídoto para isso, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não merecemos nada, o salário do pecado é a morte. Ai daquele que acha que merece alguma coisa diante de Deus. Em terceiro lugar, versículo 26, a religião só de ouvir. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como uma pessoa que constrói uma casa sobre a areia.
É muito interessante essa postura do Senhor Jesus. Ele coloca a vida sem a presença dele, sem o enxergar como uma rocha firme, sem enxergar como aquele que dá validade à verdadeira religião, como alguém que constrói a sua casa sobre areia. É claro que não precisa ser um profissional na área de construção civil. Qualquer leigo sabe, e talvez até uma criança, que construir sobre a areia é algo desastroso, é algo perigoso, é algo que trará péssimos resultados. Versículo 24, quarto tipo de religião, a religião prática. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. E a Bíblia fala de uma forma muito clara que Jesus é a rocha eterna. Jesus é a única rocha firme que pode construir uma religião que nos leva a Deus. Justamente por isso o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é a rocha. Então quem pensa que religião é simplesmente bradar, gritar, clamar, fazer alguma coisa em termos de encenação, fazer alguma coisa em termos de atividade, está tremendamente enganado. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, diz o versículo 21. O versículo 22 traz de uma forma muito clara que ninguém merece. No dia do juízo me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome? E a resposta dele vai ser clara: eu não conheço vocês. Porque embora eu tenha permitido que vocês usassem a religião, vocês não souberam aproveitar a religião. E vocês não se religaram a mim. Vocês não se religaram a Deus. É o que Jesus quis colocar para aquelas pessoas. O versículo 24 fala da religião só de ouvido. E eu creio que muitos de nós têm escolhido esse tipo. Alguns de forma até consciente, outros de forma inconsciente. Ouve a palavra e não a põe em prática, é semelhante a alguém que olha no espelho o seu rosto natural e logo quando se afasta do espelho, o rosto se desvanece, desaparece. A religião só de ouvido não traz o resultado de nos ligar a Deus. Versículo 24. Religião prática. Essa é que agrada a Deus. Essa é que deve ser a religião dos nossos sonhos. Essa é que deve ser a religião que nos realiza. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Construa a sua vida sobre a rocha firme que é Jesus. E ainda que venham as tempestades, ela não desabará. Ela estará firmada na rocha. Jesus quer firmar a sua vida. Firme-se na presença do Senhor Jesus, que é a rocha eterna.